No inverno de 1982, em Rochester, Nova York, Jim Krosneck disse que chegou em casa do trabalho e encontrou a esposa, a Kathleen Krosneck, deitada na cama, morta com um machado alojado na cabeça. Por mais de 30 anos, ninguém foi acusado pelo assassinato da Kate, até que o Departamento de Polícia de Brighton colaborou com o FBI para reabrir o caso em 2015, com os olhos postos no Jim como principal suspeito. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Kate Krosneck. Kate Rose Schosler Krosneck nasceu no dia 14 de abril de 1952 em Mount Clemens, condado de Macomb, Michigan, Estados Unidos. A Kate foi criada em Mount Clemens, Michigan, e ela era uma de 6 irmãos. A natureza extrovertida da Kate levou a fazer amigos em todos os lugares em que ela estava. Além de ser uma pessoa bonita e inteligente, a Kate atraía as pessoas com a personalidade efervescente. Ela era conhecida por ser cheia de energia e vida. E ela iluminava qualquer sala em que entrasse. A Kate também era conhecida por ter um grande coração e por como ela cuidava das pessoas na vida dela. Uma irmã mais nova se lembra da Kate encorajando ela desde jovem a ir para a faculdade. Como uma estudante universitária, a irmã disse simplesmente: ela era tudo para mim. A Kate conheceu o futuro marido, o James, no ensino médio, e eles começaram a namorar enquanto ambos frequentavam a Western Michigan University. Após o casamento, eles se mudaram por um tempo para Fort Collins, Colorado, onde a Kate deu à luz a sua filha, a Sarah, em abril de 1978. Eles então se mudaram para Lynchburg, Virgínia, antes de chegarem a Brighton, cerca de 6 meses antes do caso acontecer. Uma pessoa que conhecia eles comentou que, na aparência, eles pareciam ser um casal americano típico. A Kate, segundo a família e os amigos, era uma pessoa amorosa e atenciosa, bem como uma mãe maravilhosa e dedicada à filha. Ela gostava de caminhar e andar de bicicleta pela vizinhança com a família. No dia 19 de fevereiro de 1982, a Kate, com então 29 anos, estava em casa com a filha, a Sarah, de 3 anos e meio. O marido, o Jim, era um economista na empresa Kodak e tinha saído para o trabalho naquela manhã no horário habitual, por volta das 6:30 da manhã, e ficou fora o dia todo. Quando ele voltou para a casa do trabalho, perto das 16:50, ele disse que encontrou a porta da garagem aberta e viu o vidro quebrado no chão, perto da porta da frente, junto com um martelo. O Jim disse que então correu escada acima para o quarto principal, onde encontrou a Kate na cama com um machado cravado na cabeça. A Sarah estava descabelada, mas fisicamente estava ilesa no quarto ao lado. Ela possivelmente tinha ficado o dia todo sozinha com o corpo da mãe. A Kate estava em uma poça de sangue. Minutos depois, perto das 17 horas, ele apareceu na casa do vizinho, traumatizado com a Sarah nos braços. A vizinha ligou para o 911 depois que o Jim disse para ela que achava que a Kate estava morta. O despachante do 911 imediatamente enviou socorristas. O tenente da polícia de Brighton, Bill Flood, chegou para obter uma declaração do Jim e ele estava chorando. O detetive disse que acreditava que a menina tinha sido deixada sozinha o dia todo com o corpo da mãe. A Sarah estava confusa sobre o que tinha acontecido. Ela disse que tinha visto um homem mau dormindo na cama da mamãe e do papai com um machado na cabeça. Questionada se o homem era preto ou branco, ela disse que ele era de muitas cores. Mas o Bill achava, e eu também acho, que a Sarah não tinha visto um homem. Ela tinha visto a mãe dela na cama coberta de sangue. O assassinato em si já era bem desconcertante e difícil de acreditar, mas adicionado a isso, o fato da filha da Kate ter sido deixada em casa com a mãe assassinada o dia todo, era quase inconcebível que alguém pudesse fazer isso. O detetive Liberatore e o parceiro Steve Hunt, do Departamento de Polícia de Brighton, disseram que os primeiros investigadores na cena não encontraram nenhuma pista forense significativa, como fibras ou impressões digitais. Em 1982, o DNA ainda não tinha se tornado uma ferramenta investigativa, mas tinha algo na cena que os atingiu imediatamente. Parecia que alguém havia apertado o botão de pausa em um roubo. Tinha uma porta que dava para casa com um painel de vidro quebrado, e tinha um martelo, que era como se fosse um machado mais pesado, no chão encostado na parede do lado de fora da casa. O machado encontrado na porta e o que estava na cabeça da Cat pertencia aos Krausners.
Na sala de jantar tinha itens valiosos espalhados. No chão, a bolsa da Cat estava aberta com tudo espalhado no chão. Até um jogo de chá estava espalhado no chão. Os detetives que revisaram as fotos do crime disseram que parecia uma bagunça organizada. Tinha um saco de lixo preto também do lado. Dentro tinha uma leve marca de sapato, como se alguém tivesse pisado para manter ele aberto. Mas apesar de muitos sinais aparentes de um arrombamento, o Liberatório e o Hunt disseram que o mais importante estava faltando. Por mais que parecesse um roubo, nada tinha sido levado. Tinha um policial envolvido nesse caso na década de 80, que acertou nesse ponto. Eles, em Brinton, não lidavam com muitos homicídios, e sim com muitos roubos, e aquilo não tinha cara de ter sido um roubo. Os investigadores suspeitavam que o roubo foi simplesmente encenado para encobrir o crime real, o assassinato da Kate, e começaram a se concentrar no marido dela. Na maioria das vezes, o responsável era o marido, era doméstico, ou seja, feminicídio. Então eles estavam tentando seguir por essa lógica. Mas o Jim Krosneck poderia ter cometido um assassinato tão brutal e deixar a filha sozinha naquela casa com a mãe brutalmente morta o dia todo? A Cat e o Jim cresceram na mesma cidadezinha em Michigan, mas em lados opostos dos trilhos. O pai da Cat era um caminhoneiro. O do Jim era dono de uma loja de tapetes de sucesso. Eles se conheceram no ensino médio, começaram a namorar na faculdade e se casaram, após a formatura. Segundo a prima, a Suzy, foi um casamento de princesa. A amiga da Cat, a Cat Birry, disse que ela era uma alma calorosa que vivia pelo amor, mas lembra de sentir que na última vez que elas se viram, apenas 6 meses antes do assassinato, algo simplesmente não parecia certo. Parecia que a Kate tinha perdido o brilho. A próxima ligação que ela recebeu falando da amiga foi da irmã dela informando que ela tinha sido assassinada. Parecia que as coisas não eram como estavam aparentando para a família. Mas se a Kate e o Jim estavam com problemas, eles guardavam para si. A polícia ficou desconfiada quando descobriu um panfleto no carro do casal que oferecia serviços, incluindo aconselhamento matrimonial. E tinha mais. Quando eles foram a Kodak, eles descobriram que o Jim Krosneck havia conseguido seu emprego sob falsos pretextos, alegando ter um PhD quando ele nunca havia realmente concluído o programa. Tinha também o comportamento dele. O repórter de jornal Gary Craig disse que inicialmente ele foi cooperativo e estava disposto a dar declarações desde o início. Só que parece que o Jim marcou uma reunião com a polícia para a manhã seguinte e ele acabou saindo da cidade sem avisar as autoridades. Os pais dele chegaram e levaram ele e a Sarah para Michigan. Ou seja, em menos de 24 horas ele já tinha saído da cidade. Isso não seria normal, mas se for levar por conta da cabeça dele, depois de ter encontrado a esposa brutalmente morta, talvez ele estivesse agindo no automático. Ele tinha 30 anos com uma filha de 3. Os pais disseram para eles irem com eles e ele deve ter achado uma boa ideia. Eu também não sei. Quando as autoridades de Rochester seguiram ele até Michigan, o Jim continuou respondendo as perguntas deles e até forneceu amostra de cabelo e sangue. 10 dias depois do assassinato, ele contratou um advogado. A essa altura, a polícia estava focada diretamente nele, mas eles tinham um problema. Eles precisavam estabelecer exatamente quando o assassinato aconteceu. Se o Jim estava em casa na hora. Ele disse para a polícia que saiu para o trabalho por volta das 6h30. Em 1982, a hora da morte dava uma faixa muito ampla. Eles não conseguiam dizer a que horas exatamente ela tinha morrido. Os resultados da autópsia supostamente reduziram o horário da morte para entre as 4h30 da manhã e as 7h30, uma hora depois que o Jim alegou ter saído de casa. Sem nenhuma evidência direta contra ele, nem nenhum motivo claro, as autoridades não queriam tentar a sorte com o júri, então a investigação acabou esfriando. O Jim e a Sarah eventualmente se mudaram para o oeste. Ele se casou brevemente mais 2 vezes antes de se casar com a atual esposa, a Sharon, 25 anos atrás. Ele nunca sonhou que o passado viria atrás dele. Em 1997, Sharon James encontrou Jim Krosneck, um velho amigo, em uma feira comercial. Quando houve uma conversa, então ele chamou ela para sair. Dali em diante, os dois namoraram por cerca de 2 anos. Ambos moravam perto de Seattle. O Jim e a filha, a Sarah, tinham se mudado para lá 10 anos antes, mas não conseguiam deixar o passado para trás. A Sharon disse que ele ficou arrasado com a morte da Kate. Ele chegou a falar do assassinato, mas não deu detalhes. Segundo a Sharon, o que chamou a atenção dela no Jim foi o fato de ele ser muito amoroso e muito honesto. Ela disse que queria fazer parte da família dele. Então eles se casaram em 1999. O casamento dos dois foi muito feliz. Ele era amoroso, carinhoso com ela e ela era com ele. Eles pareciam que eram eternos recém-casados. Com o passar dos anos, nem a Cheryl, nem o Jim tinham ideia de que
a mais de 3.200 quilômetros de distância, em Rochester, Nova York, outra pessoa estaria de olho no Jim. A promotora distrital do condado de Monroe, Sandra Durley, que acreditava que a Cat merecia justiça. Em 2015, o FBI forneceu recursos para ajudar a polícia de Brighton com a investigação. Eles tinham caixas e mais caixas de evidências da investigação sobre o assassinato da Cat. Os detetives Mark Liberatore e Steve Hunt, do Departamento de Polícia de Brighton, assumiram a liderança. Analisando o arquivo, eles também se convenceram de que as evidências apontavam para uma pessoa, Jim Krauseneck. Então, no dia 16 de abril de 2016, a família estava tranquila em casa quando a campainha tocou e eram os detetives na porta dos Krausenecks. Eles queriam surpreender ele. O Jim deixou que eles entrassem e que eles gravassem a conversa. Eles disseram que queriam reformular e repassar alguns fatos com ele. Eles se sentaram na mesa da cozinha e ficaram conversando por mais de 1 hora. Os detetives disseram que achavam que sabiam quem tinha feito aquilo com a Cat e disseram que precisavam da ajuda dele. Eles perguntaram se ele não se perguntava quem tinha feito aquilo com ela. E ele disse que o tempo todo, durante muito tempo. Eles perguntaram se ele tinha algo a ver e ele confirmou que ele não tinha matado a Cat. Mas o detetive Mark disse que discordava e o Steve disse que deu pra ver que ele ficou nervoso. Mas de novo, a polícia te acusando de matar alguém é algo bem assustador. Naquela conversa tinha sido a primeira vez que a Cheryl, a esposa do Jim, ouvia tudo na íntegra o que tinha acontecido com a Cat e também foi a primeira vez que ela ouviu qualquer sugestão de que o marido estava envolvido no crime. Ela não tinha perguntado diretamente para ele, mas ela não precisou. Ela confiava nele e disse que ela conhecia ele tão bem que ela acreditava que ele jamais poderia ter cometido aquele ato cruel. Ela acrescentou que ninguém que conhecesse o Jim pessoalmente acreditaria que ele seria responsável por algo tão bizarro. Ela não duvidava nem por um minuto que ele era inocente. Mas os detetives ainda esperavam encontrar o que os investigadores de 40 anos atrás nunca conseguiram encontrar. Uma prova irrefutável que ligasse Jim Krauseneck ao assassinato do Machado em Brighton. Esse era o nome do crime. Como não existia tecnologia de DNA na época, em 1982, eles resolveram testar todas as evidências recolhidas da cena do crime novamente, tentando encontrar algum DNA que tinha escapado em alguns dos itens que estavam dentro da casa. Então eles mandaram tudo de volta para o laboratório do FBI. Só que o resultado foi que não existia nenhuma evidência que ligasse o Jim diretamente ao caso, mas também não tinha nenhum outro DNA encontrado. O que a gente sabe é que o DNA se degrada com o tempo, se não for bem acondicionado. Mas o que importou para eles foi o fato de eles não terem encontrado o DNA de mais ninguém na cena do crime. Mas para acusar o Jim, eles queriam provar que a esposa dele tinha morrido antes dele ter ido trabalhar. O Jim alegou ter saído de casa por volta das 6h30 da manhã e a Cat estava bem. Eles precisavam descobrir qual era a hora exata da morte da Cat. Em 1982, a legista não conseguiu estreitar o tempo da morte o suficiente, e desde então outros especialistas concordaram com ela. Em 2018, os promotores recorreram ao Dr. Michael Baden. Por mais de 50 anos, o Baden, que era um patologista forense, foi contratado para trabalhar em casos de mistério, desde o assassinato do JFK até o suposto suicídio do financista Jeffrey Epstein, muitas vezes levantando suspeitas e gerando controvérsias. Nesse caso, usando o mesmo arquivo de 1982, o Baden disse, na análise dele, que a Cat morreu por volta das 13h30 da manhã. Ele não deu uma janela, ele deu uma hora exata, 13h30 da manhã. Isso seria aproximadamente 3 horas antes da hora que o Jim Krauseneck disse ter saído de casa para o trabalho naquele dia. A promotora estava preocupada com a repercussão deles estarem procurando, aparentemente, algo para incriminar o Jim. Ela admitiu que se o Dr. Baden tivesse concordado com os outros médicos legistas, ela não teria contratado ele. Armados com a opinião do Dr. Baden sobre a hora da morte da Cat, junto com o que eles acreditavam ser evidências de um roubo encenado, os promotores foram perante um grande júri. Jim Krauseneck foi indiciado em 1º de novembro de 2019. Ele se entregou voluntariamente às autoridades uma semana depois. Agora, eles não tinham dúvidas de que tinham em mãos o assassino da Kate. Mas os advogados do Jim disseram que tinham uma montanha de dúvidas nesse caso porque o Jim não era o assassino de Brighton. Um predador em série morava no bairro e confessou ter matado a Kate. Os advogados Bill Easton e Michael Woldford estavam tentando salvar o James Krauseneck. Para eles, não existia evidências reais de que o Jim tivesse matado a esposa. Ele era uma pessoa reservada, humilde e gentil. Um homem que ambos acreditavam não ter motivo nenhum para cometer o assassinato. Eles tinham um relacionamento maravilhoso e eles tinham uma família. E assim os advogados insistiram que em 19 de fevereiro de 1982 foi uma manhã típica em um lugar definido pelo amor, até que um estranho entrou e levou tudo embora.
Na opinião deles, o Jim saiu para trabalhar. Alguém entrou e matou a Kate. E, para eles, essa pessoa era Ed Larrabee. O Ed era um monstro conhecido e morava perto dos Crosnecks. Ele era conhecido por ser muito violento e ser um ser humano terrível, um psicopata. Das ruas secundárias de Rochester, as prisões mais perigosas de Nova York, o Ed Larrabee tinha reputação e histórico de predador sexual violento. Antes de morrer na prisão em 2014, o Larrabee foi preso por um total de 32 anos sobre acusações que, no fim das contas, incluíam tentativa de homicídio, roubo e a especialidade doentia dele, estupro. Mas com muita frequência, o Larrabee era solto de volta às ruas. E toda vez que ele ficava livre, ele abusava novamente sexualmente de mulheres. Ele gostava de rir delas e de humilhar. Rachel Hare perdeu a meia-irmã em 1991 e escreveu Catch the Sparrow, uma história angustiante, dolorosamente próxima de casa. Stephanie Kupczynski, de 27 anos, era professora de música e violinista quando a sua vida tragicamente cruzou com a do Ed. Para Rachel, era incompreensível que ele tenha sido solto, depois do histórico que ele tinha. Em 1991, ele tinha sido recém-libertado após cumprir pena por roubo, e o Ed retornou aos subúrbios de Rochester, um conhecido campo de caça dele. Ele conseguiu um emprego num complexo de apartamentos em Newcastle, onde a meia-irmã da Rachel morava. O próprio Ed disse que eles foram tolos em contratar ele. Não demorou muito para que a Stephanie desaparecesse. Foi como se ela tivesse evaporado. O desaparecimento da Stephanie do apartamento dela em 1991 abalou a muitos. Os restos mortais dela foram encontrados 7 anos depois. Eles estavam espalhados no leito raso de um riacho. Ela tinha sido estrangulada. Mais de uma dúzia de anos depois, o Larrabee, então condenado por outros crimes e de volta à prisão, admitiu que era o assassino dela. O que fez ele confessar o crime contra a Stephanie foi que ele estava morrendo. O Ed, que sofria de ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora. Bom, ele criou uma lista de desejos de um homem moribundo. Pizza, sanduíches. Ele estava tentando um acordo para ser enterrado fora do terreno da prisão. Então, em 2012, o Ed confessou. Ele entrou no apartamento da Stephanie e então ela gritou. E então ele estrangulou ela, ou seja, ele confessou que matou ela. Só que depois que ele confessou o assassinato da Stephanie e percebeu que poderia conseguir coisas em trocas da confissão, de repente ele começou a negociar e fazer mais acordos. O Ed contatou o FBI alegando ser um serial killer. E uma das vítimas que ele listou foi uma dona de casa de Rochester, assassinada em uma manhã de fevereiro de 1982. Kate Crosneck, de 29 anos. O Ed morava muito perto, e ela era alguém que ele iria caçar. A ideia de que décadas antes Ed Larrabee pode ter assassinado a Kate não era uma surpresa para os investigadores e para aqueles que conheciam ele melhor. Todo mundo naquela época conhecia o Ed e ele estava solto na época da morte da Kate. Livre, violento e logo ali na rua. A polícia foi interrogar ele, logo após o assassinato da Kate, mas o Ed não estava falando naquela época. Eles fizeram um relatório e depois recuaram. Ter aparentemente ignorado o Ed em 1982, quer ele tenha feito isso ou não, foi claramente um grande lapso da investigação. Ainda assim, o FBI e os detetives não acreditavam que o Ed tenha assassinado a Kate. O problema acontece com a confissão que o Ed deu. Ela não condizia com o que tinha acontecido. O Ed disse que a Kate tinha cabelo escuro quando na verdade ela era loira, que ela era pesada quando na verdade ela não era. Até a Rachel Hare, que sabe muito bem dos danos que o Ed pode causar, não acreditava que ele tinha matado a Kate. Não era o modus operandi dele. Ele não era um serial killer. Ele era um estuprador em série. Depois de 4 décadas de becos sem saída, a polícia estava convencida de que o Jim Crosneck, e não o Ed, era quem tinha empunhado aquele machado sangrento. A Sharon estava convencida de que ele era o homem inocente, que ele tinha sido tratado de forma injusta. Mas em 2022, James Crosneck, um empresário e pai de sucesso, foi a julgamento. O caso de assassinato de 40 anos atrás podia depender de meros minutos dos promotores provando que o James Crosneck estava em casa quando a Kate foi morta. Segundo o promotor Patrick Gallagher, de acordo com as evidências, ficava claro que a Kate tinha sido morta enquanto ela dormia. Depois de 4 décadas, quando o James Crosneck finalmente foi a julgamento, os promotores estavam apostando em Michael Baden, o patologista forense que eles contrataram, e a teoria dele sobre quando a Kate provavelmente morreu, por volta das 13h30 da manhã. Lembrando que ele foi o único legista que deu esse horário. Os outros legistas colocaram a hora da morte em um intervalo mais amplo. Uma delas era a Catherine Maloney, uma patologista forense que testemunhou pela defesa, algo que ela raramente havia feito antes.
Ela disse que gostaria de poder determinar precisamente o horário da morte dela, mas que não via como podia ser possível. Ela disse que acreditava que o Dr. Biden estava enganado, que o máximo que ela podia dar era uma janela de horas, que ela acreditava ser entre as 5 da manhã e a 1 da tarde. O momento da morte parecia crucial. Se a Cat foi assassinada na calada da noite, antes do Jim Krosneck ir trabalhar, então os promotores acreditavam que o assassino não era um intruso, tinha que ser o marido dela. O palco estava montado para um drama macabro em busca do ato final. E o que torna esse caso tão único era que ele tinha acontecido há mais de 40 anos. Ao longo dessas décadas, corações foram partidos e relacionamentos destruídos. A prima Suzy Jakimovics testemunhou a mudança no pai da Cat, o Bob, que estava com 95 anos e agora acreditava que o Jim era um assassino, mas durante anos teve certeza de que o genro era inocente. Ele não sabia sobre nenhum problema no casamento da filha, mas os investigadores acreditavam que o casamento estava secretamente desmoronando. Eles acreditavam que o Jim simplesmente surtou e atacou a mulher. Mas a grande maioria das pessoas não viam o Jim como um assassino. Outra coisa, o Bob acreditava que, com o tempo, o Jim começou a separar a Sarah da família da mãe, a criança que estava em casa quando a mãe foi assassinada. Eles não viam mais a Sarah, ou seja, não só a Cat foi levada, a Sarah também foi levada deles. Agora, a Sarah era uma mulher adulta apoiando firmemente o pai, certa de que ele era inocente, enquanto os promotores Constance Patterson e Patrick Gallagher tinham certeza de que ele era o assassino da Cat. Mas à medida que o julgamento avançava, os advogados de ambos os lados confessavam que tinham um desafio assustador, o próprio tempo. Eles estavam lidando com problemas de memória, lidando com testemunhas falecidas. Então os investigadores buscavam evidências que não se baseavam nas fragilidades da memória. Eles se concentraram na cena do crime. O promotor disse que queria não apenas provar que a Cat foi claramente morta nas primeiras horas da manhã, mas também provar que foi um roubo encenado. As autoridades argumentaram que a cena foi encenada por alguém que não tinha ideia de como é que ia ser um assalto. E a casa não foi saqueada. Na verdade, tinha dinheiro na cômoda do lado da Cat, quando ela estava morta, que não foi levado. O vidro foi quebrado e a colocação aparentemente precisa daquele martelo estava muito estranha. Então tinha aquela tênue pegada que os investigadores encontraram dentro de um saco de lixo. Os promotores acharam que a pegada contava uma história. Os investigadores disseram que a pegada era de um calçado especial, um sapato náutico, e que os sapatos pertenciam ao Jim. Só que os sapatos do Jim, que ele usava naquela época, não foram testados para ver se eles eram compatíveis com a pegada. E os advogados dele disseram que não era apenas uma teoria errada, era o homem errado. Eles afirmavam que era o Ed Larrabee, o criminoso profissional, que antes de morrer confessou ter matado a Cat. Mas tinham um problema no modus operandi do Ed. Ele era um criminoso sexual reincidente e a Cat não tinha sinais de ter sido agredida sexualmente. Nas declarações finais, câmeras foram autorizadas a entrar no tribunal, enquanto os advogados faziam as suas alegações finais. O Bill disse que o mistério da morte da Cat permaneceu até aquele momento e eles afirmavam que ele não tinha sido resolvido pelo julgamento. Não tinham testemunhas oculares, não tinham testemunhas auriculares, não tinham evidências diretas. Esse era o caso há 40 anos atrás e esse era o caso naquele momento. Não tinha nenhuma nova evidência, apenas uma nova opinião do Dr. Beatty. O Patrick, o promotor, disse que o senso comum dizia que aquilo foi um roubo encenado. Essas eram as únicas inferências razoáveis que podiam ser tiradas do caso. Mas o Gallagher lembrou ao júri o horário, às 13h30 da manhã, que o patologista Michael Baden colocou como possível hora da morte da Kate. O senso comum dizia que ela tinha morrido naquela manhã. 40 anos depois daquele dia terrível, o caso iria a júri agora. O destino do Jim Krosneck seria determinado por 12 estranhos, e o futuro da Cheryl e da Sarah também. No total, o júri levou menos de 10 horas de deliberação para chegar a um veredito. Jim Krosneck foi culpado de homicídio em segundo grau. O advogado de defesa Michael Woolford disse que infelizmente tinha uma presunção de culpa. Se o marido estiver morando na casa e a esposa fosse morta, ele era quase presumido culpado. Ele disse que o Jim foi condenado por quem ele era e não pelo que ele fez. Mas o veredito significava tudo para Sarah, a filha de coração partido de Krosneck, que disse ao juiz na sentença que isso acrescentava insulto a uma injúria profunda. A Sarah disse que foi abençoada com pais extraordinários. Infelizmente, ambos foram tirados da vida dela. O assassino da mãe escapou impune do assassinato, e a vida do pai foi tirada por um sistema de justiça falido que condenou ele por um crime que ele não cometeu. Mas o avô da Sarah, o pai da Cat, queria ter certeza de que o Jim passasse o resto da vida pagando pela morte dela. E finalmente coube ao próprio Jim aproveitar uma última oportunidade para se dirigir ao tribunal. Ele disse que até aquele dia ainda era muito difícil para ele falar sobre as circunstâncias que cercavam a morte da Kate.
Tudo o que ele via era Kate com um machado na cabeça, e a Sarah parada no corredor desgrenhada com um olhar vazio e distante no rosto. Ele disse que não matou a Kate. Ele amava a Kate com todo o coração e com toda a sua alma. O juiz não se comoveu e condenou o James, de 71 anos, a 25 anos à prisão perpétua. Antes que a própria vida acabe, há mais uma coisa que o pai da Kate, o Bob, queria fazer. Durante décadas, a Kate está enterrada no jazigo da família do Jim, e o pai dela queria mover os restos mortais dela. Mas, para mover, o Bob precisa da autorização da Sarah, e isso parece que não vai acontecer. A Sarah e a Sharon continuam a apoiar o Jim, que pretendia apelar da sua condenação. Sharon Krosneck rejeitou a possibilidade do marido ter trocado permanentemente seus anos dourados pelo metal endurecido de uma cela de prisão. E os advogados do Jim Krosneck disseram que forçar ele a defender um caso de 40 anos violou seu direito constitucional a um julgamento justo. 6 meses após o Jim ser sentenciado, ele morreu de câncer na prisão. A Sharon, a Sarah e a equipe jurídica do Jim estão apelando do veredito, esperando limpar o nome dele. E eu fiquei em dúvida. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse veredito. Ele não era violento e não fez nada durante 40 anos, a mais ninguém. Nem brigava com a esposa atual. Eu achei esquisito. Mas como os advogados falaram, a maioria das mortes de mulheres são feitas pelos seus companheiros, maridos, namorados. Por isso se supõe que ele seja o culpado. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta muito desse conteúdo. Muito obrigado aos membros do canal por estarem aqui me auxiliando nesse momento difícil. E lembre-se, todos, se cuidem, fiquem bem e beijos.